Olá, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos a Palavra de Deus, não é? Queremos dar boas-vindas a vocês que estão nos acompanhando nessa série de estudos, ainda sobre o Evangelho de Jesus Cristo, escrito lá por Mateus, não é? Então, o Evangelho de Jesus Cristo, mas foi escrito por Mateus. Então, queremos dar boa-vinda para vocês que nos acompanham, né, no canal, no nosso canal do YouTube, e ali estamos agrupando, né, todas as lições que nós temos ministrado, de sorte que vocês têm acesso aos nossos estudos. É só ir lá, né, no nosso canal, Alberto Ferreira, e você terá acesso aos nossos estudos, às sequências dos nossos estudos, né? E a luta continua, né? Estamos na pandemia, precisamos ter os nossos cuidados, manter o distanciamento social, limpar as mãos com álcool, cuidado, né, o uso da máscara, cuidado no lugar onde a gente vai colocar as nossas mãos. Precisamos continuar com estes cuidados, né? E na lição dessa manhã nós estudaremos a lição de número 9, que tem como título Ensinamentos para toda a vida. Ensinamentos de Jesus que nos conduzem por toda a vida, né? E nessa manhã estudaremos os capítulos 18 e 19, e nesses capítulos vai tratar justamente das relações pessoais, né? E nós vamos perceber nos ensinamentos, nas orientações, nas palavras de Jesus, que o relacionamento entre as pessoas não é fácil. Por isso, desde o início da criação do homem, que Deus está sempre chamando o homem a, primeiramente, manter o seu relacionamento com Deus, né? Mas em seguida o homem manter o seu relacionamento com o seu próximo, com o seu semelhante. E aqui chegou o momento da história da humanidade em que Jesus Cristo, ele, nos seus ensinamentos, dentre outras coisas, ele vai tratar justamente dos relacionamentos entre as pessoas. Então, os ensinamentos de Jesus, eles vai nos ensinar, ele vai nos mostrar os valores eternos, valores que vão nos ensinar, vão nos dar condições de nós lidarmos com pessoas e, ao mesmo tempo, condições de lidar com as coisas, né? Então, o homem, ele precisa formar dentro do seu caráter, né, valores que o levem a respeitar e aprender a lidar com o ser humano, com o seu próximo, também com as coisas, para que não haja aí inversão de valores, né? Então, o que é que nós temos guardado de preciosos em nossas vidas? Em Mateus capítulo 19, o versículo 8, vai falar justamente de casamento, né? O texto áureo dessa lição, o texto-chave dessa lição dessa manhã, é justamente o capítulo 19, o versículo 8, onde Jesus vai nos ensinar, vai falar sobre os relacionamentos com o casamento. E o casamento, no ato do casamento, o celebrante normalmente costuma dizer, né? E no final diz, e que esse casamento, até que a morte os separe, né? Então, até que a morte separe indica que em toda a vida se guarda o casamento. Então, o casamento é um dos valores que o homem precisa preservar. O seu relacionamento com Deus, honrar pai e mãe, respeitar o seu próximo, amar o seu próximo como a si mesmo. Então, são valores do reino, são valores divinos que nós precisamos aprender, né, e guardar em nossos corações por toda a vida. Então vamos seguir naquele mesmo processo das lições anteriores, né? Apresentando as situações e fazendo sobre essas situações alguns comentários. Vamos começar no capítulo 18, versos de 1 a 5, que o texto vai falar quem é o maior, né? Os discípulos, eles vão diante de Jesus, vão perguntar a Jesus qual é o maior, quem é o maior entre o reino de Deus. Evidentemente que aquele que tem um pouquinho de conhecimento de existência humana vai saber que o homem, em sua natureza, ele é constituído de vaidades, de futilidades, a busca pelo poder, né? Sentimentos mesquinhos, sentimentos avarentos. Então, toda sorte de sentimentos ruins, negativos, fazem parte da natureza do homem, mas que Jesus, através dos seus ensinamentos, através da sua vida, vai nos mostrar que precisamos tratar
desse problema, né? E naquele momento talvez eles estivessem preocupados, né? Quem iria substituir Jesus Cristo depois que Jesus Cristo morresse, já que Jesus Cristo, né, nos capítulos anteriores, Jesus Cristo vai falar da necessidade da sua morte. Então eles vão se preocupar com isso. Então Jesus toma a criança ali no braço e diz, né, que nós precisamos ser como crianças, não é, nos nossos relacionamentos. Evidentemente quem é adulto não vai tornar a criança, mas aqui a ideia é de que o coração, o pensamento da criança é um pensamento puro, é um pensamento leal. Então é nesse sentido que Jesus chama a atenção para as nossas necessidades, a necessidade de sermos assim. Então devemos nos conduzir, principalmente como liderança, não é? Principalmente para as lideranças, serem lideranças maduras, sadias, não é? Para que saiba como lidar com o outro, como lidar com as situações. Né? Esse primeiro ponto nos fala justamente do interesse daquele de quem saber quem seria o maior. Porque a palavra de Deus diz, aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quiser ser Senhor, primeiro seja servo. A segunda situação que o texto nos coloca e nos chama a reflexão é com relação à pedra de tropeço. Né? É uma situação seríssima de se tornar pedra de tropeço. Ainda com a criança no braço, Jesus fala de fazê-la tropeçar. Né? E ele vai dizer, ai daquele que fizeram desses pequeninos tropeçar. Ai daquele que fizeram desses pequeninos tropeçar. E aí vai virar justamente o quê? Tornando-se pedra de tropeço, vai fazer tropeçar. E o pequenino aqui não necessariamente são as crianças, mas são aquelas pessoas boas, né? As pessoas de bom coração, que guardam, que têm um compromisso com Jesus Cristo. E as pessoas muitas vezes se aproveitam dessas qualidades para querer fazê-la tropeçar. Aí vem os escândalos dentro da igreja, e sempre que falo nesse assunto, eu me lembro justamente dos novos convertidos, né? Aquele que se converteu, que aceitou Jesus Cristo, que está começando a ingressar na sua vida de igreja, e começa a ver os crentes e os irmãos mais antigos fazendo coisas que não deveriam, e aquilo ele serve como uma influência negativa, a ponto de levar aquelas pessoas a se entristecerem, a abandonar a igreja, até mesmo abandonar o evangelho, se afastar do evangelho. Então o escândalo aqui, ele precisa ser trabalhado, o escândalo precisa ser evitado, primeiro para o bem-estar da pessoa e depois para o bem-estar de todos aqueles que fazem parte daquele círculo dali. Né? Então Jesus quis dizer que se teus pés te fazem caminhar para caminhos ruins, não é que você tenha que arrancar seus pés, mas desvia os teus passos daquele caminho ruim, se desvia do caminho, não necessariamente. E aí, mais uma vez, é uma figura de linguagem, é uma hipérbole. Né? Deus usa aquela ilustração para mostrar o quão é ruim, né, nós caminharmos por caminhos do mal. Precisamos conduzir os nossos passos para os caminhos do bem. A terceira situação que nós podemos citar nesse momento é a situação da ovelha perdida. Mateus capítulo 18. Né? E o texto fala de que uma pessoa que tinha 100 ovelhas e que perdeu uma, deixou 99 guardada, né? E foi atrás daquela que ficou extraviada pelo caminho. Evidentemente que uma pessoa que tendo 100 ovelhas, se perde uma, não precisaria fazer questão, porque ele ainda teria 99, mas não, o texto diz que ele foi atrás daquela uma. Ou por amor, por gostar realmente, porque quem cria 100 ovelhas é porque gosta, né? Ou ele ia atrás dela porque realmente gosta da ovelha, ou ainda para não ter um prejuízo financeiro, porque aquela ovelha, mesmo sendo uma, mas ela é preciosa para ele. Então, seja qual for uma das duas situações, mas ele vai atrás, porque para ele ela é preciosa. Logo, isso quer dizer o quê? Que Deus ama a todos. Cada um tem o seu valor diante de Deus. Né? E aquele que cria animais, normalmente eles colocam os nomes, e no meio de tantos animais ele é capaz de distinguir, nome a nome, cada um daqueles animais. Por quê? Porque ele ama, eles têm cuidado com aquelas. Então, com Deus não é diferente. Deus, ele valoriza cada uma delas. Deus valoriza cada um de nós. Deus tem paciência conosco, como o criador de ovelha, ele tem paciência com aquele seu animal, com aquela sua ovelha. Deus vai ao encontro dela, Deus vai buscá-la, né? E ele se alegra com o seu retorno. Então essa parábola,
ela vai mostrar realmente a relação entre Deus, não é, e suas ovelhas, entre Deus e o seu povo, os seus filhos amados. Tá? A quarta situação que chamamos a atenção para a reflexão nessa manhã é com relação ao perdão, né? O perdão sobre aqueles que nos ofendem. Mateus 18, versículos de 15 ao 35. Né? E nessa situação aqui a gente vê aqui a figura do credor, né? A ilustração do credor, aquele indivíduo que tem uma dívida muito grande com o seu senhor, e ele vai até o seu senhor, ele pede perdão pelas dívidas, e aquele seu senhor perdoa uma dívida enorme. No entanto, saindo dali, ele encontra com outro a quem ele devia, e ele agora está na condição do credor, e aquele outro pequeno que deveria uma quantidade menor, pede ele perdão pela dívida, e aí ele não libera o perdão. Ou seja, ele obteve um perdão muito maior, mas não quis perdoar aquele perdão maior. Não é? Então, precisamos estar mais uma vez atentos para os ensinamentos de Jesus Cristo. Não é? Jesus diz que vai até ela e reconcilia-te com ela. Não é? Se alguém te ofende, vai até ela e tenta se reconciliar, busca a reconciliação. Se ela não quer assim se arrepender, você leva uma segunda ou terceira pessoa e serve como testemunha. Se ainda assim ela não quiser, aí sim, leva até o conhecimento da igreja. De sorte que, mesmo tendo ofendido, essa pessoa tem o direito ao arrependimento e à reconciliação. Então, cabe a cada um, né, buscar o arrependimento para que haja a plenitude do perdão. E nesse episódio, Pedro pergunta, não é, a Jesus Cristo, quantas vezes devemos perdoar. E o Senhor Jesus vai dizer 70 vezes 7. Não é? Alguns estudiosos nos apresentam esse número 7, esse 70, que 7 vezes 70 daria 490, ou seja, uma quantidade muito grande de perdão que nós precisamos emitir, liberar perdão. Mas o que me chama mais atenção é porque para o povo judeu, o número 7 ele tem um valor, um significado muito importante, ou seja, o 7 significa perfeição. Então, 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes a gente precisa perdoar. Mas alguém pode dizer, mas rapaz, o camarada me fez isso, está fazendo de novo, está fazendo de novo. Aí sim, o que vai fazer a diferença é o quê? É a sabedoria. Se aquela pessoa te fez daquela vez, te pediu perdão, você perdoou. Fez a segunda vez, te pediu perdão, você perdoou. Quer dizer, se for o mesmo evento, cabe a você ter a sabedoria de dizer, não, fulano, agora a gente não vai fazer assim não, porque das outras vezes tu repetisse, e agora vamos fazer diferente. Ou seja, é você evitar que aquela pessoa lhe ofenda. Aí é questão de sabedoria. Agora, se cada vez que ele te ofender for de uma maneira diferente, ainda assim você, pela sabedoria, você vai aprender a lidar com essa pessoa. Então é importante aprender a lidar. Né? É importante sim que para o perdão parte-se de início o arrependimento. Aqui está a situação. Pressão mais uma vez, a pressão dos fariseus sobre Jesus Cristo, sobre a questão do divórcio. Mateus 19, de 16 a 30. Que farei, né, para obter, né, o divórcio? Para obter o divórcio, o que é que eu preciso fazer? Mateus 19, de 1 a 12, corrigindo. Então, na época, havia duas linhas de pensamentos, né, com relação ao divórcio. A escola de Shammai, que dizia que o divórcio só poderia ser por meio do adultério, e a escola de Hillel, que qualquer motivo seria dado ao homem para pedir carta de divórcio sobre a sua mulher. Mas o ideal de Deus é que não haja separação, né? Que não haja separação. Jesus Cristo vai citar Moisés lá, dizendo, né, que na dureza, na impossibilidade do casamento de continuar, dá-lhe carta de divórcio. Então a carta de divórcio não foi propósito de Deus, mas foi por conta da dureza do coração do homem. E nesse processo de divórcio a igreja tem um papel, tem uma participação muito importante, ou seja, nos encontros pré-nupciais, em que normalmente o pastor ele dá ali a assistência, né, os encontros pré-nupciais, e já depois do casamento já
concretizado, aí vem chamado o aconselhamento de casais. Então essas duas formas são formas que a igreja, né, que Deus orientou, instruiu a igreja, para que a igreja, principalmente através do seu pastor ou de líderes de ministérios de casais, de sentido de trabalhar, de buscar a conciliação entre os cônjuges, entre as partes. O sexto assunto, a sexta situação que eu vou colocar é a questão do jovem rico, né? Que farei de bom para herdar a salvação. E esse episódio é muito conhecido nosso, mas ele é interessante. A cada dia, cada vez que nós lemos, nós buscamos algumas informações. O texto diz que ele era rico, nos dá a entender que realmente ele era sincero naquela sua pergunta, afinal de contas ele estava perguntando, ele estava tratando de um assunto do futuro, de um assunto pós-vida. Então a pergunta daquele jovem era uma pergunta pertinente, né? Mas Jesus, ao dar a resposta ali para ele, né, Jesus vai dizer que ele vendesse tudo que tivesse e distribuísse entre os pobres. E naquele momento o texto diz que ele baixa a cabeça, se entristece e sai. Ou seja, Jesus Cristo expôs o coração dele. E nós já estudamos em lições anteriores, em Mateus capítulo 6, versículo 21, vai dizer: onde tiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E Jesus Cristo expôs onde estava o coração daquele jovem, ou seja, o coração dele não estava no seguir a Jesus, mas estava no tesouro, nas riquezas, nos bens que ele tinha, não é? Então, é importante a gente ver que perguntas que nós fazemos a Jesus Cristo, se nós parássemos um pouco para refletir, né, nós naturalmente já chegaríamos à conclusão. Mas Jesus, conhecendo o coração, a natureza do homem, Jesus Cristo vai lançar essa série de ensinamentos, e são ensinamentos, mais uma vez eu digo, para toda a vida, não é? Então, aqui nesse episódio, né, o jovem, ele vai ter essa lição de Jesus Cristo, e essa lição chega também até nós. O sétimo e último ponto que esses dois capítulos tratam é a hipérbole do camelo passar pelo furo da agulha, né? Aqui é um processo, mostra, né, o ensinamento mostra, não é, um processo natural e seletivo para a entrada no reino de Deus. Vimos anteriormente que o coração daquele jovem estava fixado naquele tesouro. Aqui porque ele vai dizer, é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar nos céus, porque o coração do homem que está nas coisas deveria estar nas pessoas e principalmente na pessoa de Jesus Cristo. Viu que nós dissemos lá no começo? Os ensinamentos de Jesus vai nos ensinar a nos relacionarmos com as pessoas e nos relacionarmos também com as coisas. Saber colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, esse episódio do camelo na agulha é uma hipérbole, é mais uma figura de linguagem que o grande mestre Jesus Cristo, ele se usa, ele se utiliza para nos ensinar, né, os seus propósitos, nos ensinar o seu plano, né, de entrarmos e de nos mantermos no reino de Deus, né? E para concluir, eu gostaria de dizer que, portanto, o Senhor espera que nós nos comprometamos com os seus ensinamentos, para que nós não fiquemos apenas na compreensão teórica daqueles ensinamentos, mas que no dia de nossas vidas nós coloquemos em prática, nós nos disponhamos a fazer. É fácil? Não. O próprio Jesus Cristo ele nos declara isso. Não vai ser fácil, mas se nós guardarmos o ensinamento de Jesus Cristo, adquiriremos sabedoria necessária e aprenderemos, primeiramente, nós em lidarmos, né, com as pessoas e com as coisas, e ao mesmo tempo ensinar, orientar, encaminhar outras pessoas para que, assim como nós, também alcance a chamada maturidade espiritual. Eu gostaria de dizer que tempo de conversão não quer dizer necessariamente maturidade, né? Então, maturidade espiritual independe da quantidade de tempo de nossa conversão. Evidentemente, quanto mais tempo nós temos com a palavra de Deus, em contato com a palavra de Deus, mais sabedoria adquirimos dele, tá certo? Então, esse é o ensinamento que nessa manhã nós gostaríamos de compartilhar com vocês, que haja essa reflexão. Oremos.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez buscamos a Tua presença, Senhor, para Te agradecer pelo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecer ao Senhor pela Sua santa palavra que chegou até nós por meio dos Teus servos, ó Pai, dos testemunhos, dos registros dos Teus servos. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreender a Tua palavra e a colocar em prática esses ensinamentos. Que os nossos relacionamentos na nossa igreja, que os nossos relacionamentos nos nossos lares, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, onde quer que os teus servos estejam preparados, estejam aptos, ó Pai, a desenvolver relacionamentos sadios e levar, ó Pai, à sociedade, ao mundo, né, a mensagem de arrependimento, uma mensagem de bons relacionamentos, primeiramente contigo, depois com o nosso próximo. Fica, pois, conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, até o próximo domingo, assim o Senhor, Deus, nos permitir. Fiquemos todos na santa paz do Senhor e até a próxima. Tchau.